Antes que a Marasuba acabe de lançar no canal da Good Filmes e está repleto de detalhes escondidos, simbologismos e detalhes que, se você notar, pode mudar o seu filme inteiro. Por isso hoje você vai descobrir todos os detalhes que você perdeu em Antes que a Maré Suba. O filme já começa com a mesma música que ele vai acabar. Se vocês perceberem, o filme é basicamente um déjà vu completo, onde temos cenas que basicamente se repetem no final, para vermos a evolução da vida e como ela muda, mas ela pode sempre parecer igual. Em um filme, o primeiro take sempre demonstra o que o filme será. E nesse primeiro take temos o riser, que sobe, ou seja, antes que a maré suba, e a maré em si. E isto simboliza o começo da vida, o começo da jornada. Esta frase foi adicionada de última hora, não estava no roteiro, e foi uma perfeita encaixe. Por quê? Porque da mesma forma que o déjà vu e que a porta simboliza o começo e o final da vida, sendo a mesma coisa, a frase também possui um outro significado no final. No começo, nós temos esta visão, não sabemos do que ele se trata, mas quando temos a volta no final, vemos que é tudo isso que o filme gira em volta. Desta frase, deste meio que queremos aproveitar e do começo e do fim que não conseguimos evitar. É a frase perfeita e o toque final é uma maravilha. Então, conhecemos o nosso protagonista, Tommy. Tommy, o nome, é um sinônimo e um outro significado para o animal, a coruja, que em algumas culturas significa medo da morte, a morte em si. Por isso que ela está presente em várias partes do filme, tanto escondidas como ele mesmo desenhando. É como se fosse algo que ele teme e um animal que ele acha fascinante. Agora comentando sobre as palavras que aparecem no filme. O que são elas? São os estágios do luto. Agora, o luto seria pela morte da mãe ou pelo fato e pela informação de que ele vai morrer? Os dois se aplicam. Por exemplo, negação. O filme começa com o Tommy não sabendo de seu destino, querendo evitar que isso aconteça e querendo viver na ignorância sobre isso. Já quando ele descobre, vem a raiva. A raiva de que ele vai morrer, é a raiva que ele não consegue viver mais uma vida porque vai ter um final trágico. Agora chega a barganha, que é quando ele decide barganhar a morte de sua mãe e o fato de que ele vai morrer, foi pensando, ela ia querer isso, eu vou querer isso, eu vou querer aproveitar a vida. E é isso que ele faz. Já a depressão é quando ele percebe que ele sim, o seu destino está próximo. Então ele começa a ficar depressivo. Agora, quando chega a aceitação, é a aceitação e geralmente se mexer e se mover para frente e superar o fato de que sua mãe morreu e também aceitar o fato de que talvez ele tenha uma esperança em superar isso e realmente ter uma vida para frente. Esses são os 5 estágios do luto. Sempre que temos esta lente focal que desfoca e fica em movimento circular, significa que é um sonho ou uma lembrança. O que ajuda a gente a distinguir o que é real e o que não é real. Isso será importante no final, e eu vou falar sobre depois. Como podemos perceber, a imagem da mãe está em preto. Não podemos ver, é porque é como se Tommy não lembrasse dela ao certo, como se ela não estivesse perto dele. Mas conforme o tempo vai passando e o filme vai progredindo, ela vai ficando cada vez mais clara e conseguimos ver o rosto da mãe e cada vez mais perto de nós. O que quer dizer que a morte, pode dizer, ou está se aproximando ou estamos nos conectando com a mãe e a lembrança está ficando mais vívida. Assim conhecemos a meia-irmã de Tommy, Alice, que é uma diretora de cinema e não muito próxima de sua mãe, que seria a sua madrasta, pois elas não conseguem ter uma conversa direito, como podemos ver no filme. E ela empurra Tommy no mar. E este mar é o que está em volta do filme inteiro, pois não só simboliza ele se afogando nas próprias decisões e mágoas e pressão de poder sobreviver, mas como também, se você perceber, talvez Tommy estivesse morto o filme inteiro por conta desta questão. Ou seja, quando ele caiu no mar, ele realmente se afogou e ninguém o salvou. E tudo que aconteceu depois foi um sonho. Bom, é isso que podemos interpretar de primeira mão, quando vemos a sombra das árvores criando uma sombra de mar, né, ao fundo do mar, como se ele nunca tivesse saído, como ele já havia dito. Chega um ponto que eu não sei mais se eu estou acordado ou se eu estou dormindo. Parece que eu nunca saí daquele mar que eu fui jogado naquele dia. Mas também podemos observar pelo diálogo que isso não é verdade, pois lá no final ele fala, o paraíso, onde tudo é perfeito e você não tem nenhum problema,
tristeza. Você não sangra. Ou seja, Tommy sim sangra e nada de sua vida é perfeito. Ou seja, não, ele não morreu. Ele só acha que sim e continua a vida tentando acreditar que ele pode sobreviver mesmo tendo morrido. O tempo passa e Tommy cresce. E se percebermos, a camiseta dele vai se tornando cada vez mais escura a cada ato que passa. Isso é, porque ele vai se tornando menos puro e menos alegre. E mais depressivo. Nesse diálogo, o pai fala que no final da vida, ele tem que olhar para trás e lembrar de todos os seus momentos felizes e ficar feliz com todos eles. Senão, qual é o ponto de você quer ter vida? É o ponto do diálogo, por mais que não pareça. Mas enfim, e é exatamente isso que Tommy teme. Porque ele teme de ter uma vida e olhar para trás e acabar logo e não ter sido aproveitado, e não ter sido feliz. E é isso que justamente ele faz no final do filme. Ele senta e olha a sua vida inteira passando e fica feliz, finalmente, tendo conexão com esse diálogo. Assim que Tommy sai para explorar, vemos como a beleza da vida está em seus mínimos detalhes. Ou seja, a beleza da vida não está em que Tommy vai ganhar com esta caminhada que ele está dando nessa exploração, mas sim vistas novas, vistas que ele já passou. Então a vida é bela porque nós notamos uma coisa nova a cada dia sobre o espaço que estamos. E é isso que ele faz. Então chegamos com uma nova personagem, Bia, que é uma menina que Tommy está conversando e gostando bastante, e que está saciando sua solidão, que é muito presente, devido à falta de atenção dos pais em certos aspectos, como a falta de amigos. Então ele desconta nela. Não desconta, mas é muito dependente dela. Então eles começam a conversar e tudo, mas quando vemos que ela realmente ajuda ele não ajuda ela. Ela só está lá pelo interesse, pelo dinheiro e para espalhar mentiras dele. E coisa que não foi ensinada a Tommy, pois o pai não ensinou sobre isso, e isso acabou impactando ele. Por mais que ajude ele no momento, não vai ajudar no futuro. A ideia da água é uma referência a uma piada já feita entre os amigos. É uma piada interna. Você gosta de água? De leve, conseguimos escutar Alice jogando Tommy para a água. O que é algo que afeta bastante e é lembrado mesmo. E também é mais um sinal de que talvez ele estivesse morto. Coincidência? Eu acho que não. Alguns fatores importantes sobre essa cena. Primeiramente, ele fala que tudo parece estar perdendo sua cor. E de fato, tudo parece estar perdendo sua cor conforme o filme vai avançando, vai ficando cada vez mais escuro. Segundo, ele fala que o tempo parece estar passando mais rápido que onde ele não pode aproveitar. E de fato, o tempo do relógio começa a ficar mais rápido a cada vez que passa. E terceiro, quando ele fala que ele sempre quis ser um músico, mas nunca quis tentar, pois no futuro ele pode morrer cedo. Então por que se quer tentar? E é por isso que ele canta tão desafinado, é de propósito. Déjà vu novamente. Nesse plano de sequência, muito bem feito, modéstia à parte, a família de Tommy já quer procurar um tratamento. Mas aí vem a nova dúvida e a nova questão do filme. Será que ele quer e está disposto a passar o resto da sua vida tentando tratar algo que talvez não possa ser consertado, ao invés de só aproveitar a vida? E essa é a próxima questão do filme. Mas quando ele pensa em acabar com tudo isso logo, já que vai acabar de qualquer forma, ele lembra da beleza da vida e como ela pode ser aproveitada e como ele vai ainda ser aproveitado. Então conhecemos os amigos de Tommy, Teles, Bazan, Felipe e Nicholas, que estão lá para ter um bom momento, por mais que Tommy não queira. Por quê? Porque ele não quer se apegar a esses momentos bons e criar conexões quando provavelmente no futuro ele vai morrer. Se percebermos, tem algumas cenas dos amigos em que está tudo em câmera lenta. Por que isso acontece? Porque ele diz que o tempo parece estar passando mais rápido. Por isso, quando estamos com os amigos e estamos felizes, o tempo parece estar em slow motion, ou seja, devagar. Ou seja, ele está tão feliz que não pode descrever. E assim, Bazan fala a verdade. Fala que o sentido da vida, na verdade, é aproveitar com as pessoas que nós amamos. E olhar para o final e simplesmente orgulhar de tudo. O que é uma grande questão no filme. E Bazan consegue falar isso muito bem. Outro detalhe que talvez não tenha passado tão despercebido foi o fato de que o Tommy mais novo aparece no reflexo. E alguns podem achar que isso é um erro, mas não é, pois o diretor, mesmo vendo isso, deixou. Por quê? Porque é como se fosse Tommy mais novo vigiando e observando como a evolução dele. Então é como se fosse ele mais novo observando ele mais velho. Tommy já desacreditado na vida,
e que ela pode ser aproveitada, que ele tem um futuro, olha para cima e simplesmente sente a chuva. Sente cada gota de água escorrendo sobre o seu corpo. E lembre o que é a felicidade de fato. O que é sentir a vida e a natureza. Até que seu pai interrompe. E ele fica muito bravo com isso. E simplesmente estoura, desabafando tudo que ele não conseguiu desabafar a sua vida inteira. E o seu pai demonstrando a solidão e a promessa que ele fez à sua mãe simplesmente mostram como o pai também é uma pessoa vulnerável. E como todos dessa família são pessoas que não sabem lidar direito com a vida. Por isso, eles aprendem juntos, eles aprendem como família. E o pai quer com certeza que ele faça o tratamento, porque sim, tem uma esperança. E é para isso que Alice está lá, tá para puxar ele para a realidade, que sim, ele tem uma chance para viver. E é até engraçado ver o contraste de como ela pode ser uma menina tão legal e divertida, mas também como ela pode ser uma menina séria, que é o que ela realmente pensa. Por que você está desperdiçando o dinheiro que seu pai está botando quando você poderia estar realmente se tratando? Então ele realmente decide fazer o tratamento. Agora, o relógio parece estar lento. Tão lento que parece que nem se mexe. Isso se deve porque sua vida está sendo aproveitada. Ele finalmente aceitou o seu destino. E quando ele aceita isso, é o momento que ele vai aprender a viver de fato. E é assim a perfeita conclusão da aceitação. Sem nenhuma palavra, essa cena consegue entregar tudo o que ela quer. Tommy está preparado para fazer o tratamento. Ele está pronto para enfrentar o que vier pela sua frente e que signifique que ele vai viver. E é assim, ele senta na mesma praia que sentou, olha para a mesma vista que olhou e consegue ter a emoção de toda a sua vida junta e finalmente chora. Bota para fora tudo que viveu nessa vida inteira cruel e dolorosa que teve. Finalmente aprendeu a viver. Aprendeu o que é ser um ser humano. Visão para. Passamos pela casa, vazia e solitária, passando pelos momentos que passamos por ela, mas ao mesmo tempo é estranho, sem ninguém lá. A porta, onde tudo começou, começa a fechar e vemos de leve Tommy chegando. Ou seja, Tommy sim sobreviveu. É o que podemos concluir deste filme. Antes que a Maré Suba é um filme sobre a vida, sobre aproveitar tudo que nos tem. Tudo que nós temos importa. Você não precisa de alguma coisa ruim para viver. Você só precisa de pessoas que você ama e aproveitar os detalhes que a vida te passa. E é assim que você vai ser realmente feliz. Obrigado a todos que assistiram esse filme e a esse vídeo e até a próxima.